Boa noite, pessoal, tudo bem com vocês? Sou o Rafa do canal Concorda com Rafa e o tema escolhido é o anime Dragon Ball Daima, que acabou ontem no Japão, acho que acabou também na Crunchyroll, se eu não me engano. Só na Netflix que não, porque sempre está um episódio atrasado. A nota dele eu vou dar baseado no My Anime List, tá, pessoal? Animes eu avalio por lá, tem 7.8 de nota, tá? Mas vamos falar desse anime que foi a última obra criada pelo mestre Akira Toriyama. Começa a história no reino do mundo dos demônios, que era aquele que o Dabura, lembra do Dabura do Dragon Ball Z? Ele era o rei de lá. Só que com a morte dele, pessoal, que o Majin Buu devorou ele, o rei Goma se tornou o novo rei. Só que ele é um rei mais fraco, pessoal, ele não tem tanto poder. E aí o braço direito dele, o tal do Degezo, que ele é como se fosse a mesma raça do Supremo Senhor Kaiô, ele vê um vídeo mostrando o Goku e seus amigos derrotando o Majin Buu. Só que o mais importante, pessoal, é que ele vê as esferas do dragão da Terra, que eles nem imaginavam, já que as esferas do reino demoníaco foram criadas por outro Namekuseidin, que na realidade são 3, tá? E lá na Terra são 7. E quando eles descobrem que tem 7, que são 7 esferas do dragão com direito a 3 desejos, eles decidem fazer o quê? Decidem invadir a Terra. Eles levam um antigo ancião Namekuseidin, que foi o que criou as esferas do dragão do reino demoníaco, fazendo o trato que é o seguinte: caso ele realize o desejo do rei Goma, ele vai fazer com que ele fique com mais 1000 anos de vida. Parece uma coisa de doido. E aí quando ele chega lá, ele se depara com o Dendê e o Sr. Popo. E aí o Dendê tenta impedir o rei Goma, só que o Niva, pessoal, ele é muito poderoso. Ele consegue fazer com que as esferas do dragão, que estavam pedras, ele consegue reunir todas as esferas lá de cima do templo do Kami-sama e consegue transformá-las na forma original, fazendo com que o rei Goma consiga o desejo dele, que é um desejo perverso. Qual que é o desejo dele, pessoal? Ele quer que o Goku e seus amigos sejam transformados em crianças. Até o Shenlong pergunta, fala que ele seja criança de 6 anos, que com isso ele acha que eles vão ter menos poder e não vão conseguir impedi-lo. E com isso, as crianças, ele decide deixá-las beber. Tanto que ele aproveita e sequestra o Dendê. Por quê? Porque o Dendê foi o criador das esferas da Terra. Com isso, o Goku e o Vegeta vão se estranhando, né? Vão tentando entender por que eles foram transformados em crianças. E aí quando que eles vão para o templo do Kami-sama, vai junto o Kibito e o Supremo Senhor Kaiô, aparece uma nave misteriosa, o tal do Glório. Glório é um cara misterioso, pessoal, só que ele fala que ele foi chamado para levar o Goku e os amigos dele para o terceiro reino demoníaco, que eles têm uma missão lá que vai ajudá-los a conseguir o corpo deles de volta, né? Na verdade, virar adulto novamente. Com isso, vai primeiro o Goku junto com o Supremo Senhor Kaiô e o tal do Glório. O Vegeta e o Kibito não tinham espaço nessa nave, eles esperam uma outra nave que a Bulma está fazendo. Enquanto isso, eles vão para lá, eles chegam no reino demoníaco, vê que é uma coisa completamente oposta, e a gente descobre uma teoria que nunca foi explicada. Toda pessoa que tem orelha pontiaguda é considerado do reino dos demônios, ou seja, até o Sr. Popo é considerado do reino do demônio, coisa que nunca foi revelada. Com isso, quando chega lá, a gente vê que o Glório vai mantendo contato com uma outra pessoa que a gente não sabe ainda quem é, mas é na cara que o Glório é muito traidor, pessoal, ele cheira a traição. E com isso, o que acontece? O Goku junto com o Supremo Kaiô vão sendo mantidos pelo Glório, que está indo até o reino desse poderoso rei aí que chamou eles. Só que no meio tempo eles conhecem uma pessoa que está lutando contra uns policiais, que é a tal da Pans. Que é a tal da Pans? A Pansy. Conhecem a Pansy. A Pansy, na verdade, pessoal, ela é a princesa. Ela é a filha do rei que chamou o Glório, que contratou para trazer o Goku para lutar. Só que o grande problema
que em cada mundo dos demônios ele é dividido pelo terceiro, que é um inferior, o segundo, que é o mediano, e o um é o elitizado. Tanto que os do terceiro mundo eles têm um colar que eles não podem ir para o primeiro mundo, eles são proibidos. E a polícia lá é muito rígida, tanto que ela vai sugando até os anos de vida. E aí o que acontece? Quando que o Goku chega lá, ele vai ter que enfrentar um tal dos Tamagamis. Quem são os Tamagamis? Como o Niva não era burro nem nada, ele criou um guardião para cada esfera do dragão do reino demoníaco. É por esse motivo que o Rei Goma não conseguia fazer o desejo dele. Ainda mais que ele é fraco pra caramba. E aí, com isso, o Goku enfrenta o primeiro Tamagami, ele derrota ele se transformando em Super Saiyajin, dando um Kamehameha, até que o Tamagami lá se dá por rendido e consegue ganhar a primeira esfera do dragão. Só que o Glório, pessoal, ele se acha muito poderoso e chama o Goku por um X1, que é um mano a mano, uma luta, porque ele vê que ele acha que ele não é tão poderoso criança e ele enfrenta ele. O Goku dá um pau gigantesco nele, o Goku humilha ele e aí ele vê o verdadeiro poder do Goku mesmo criança, que mesmo ele usando bastão mágico, ele não se transforma tanto em Super Saiyajin, mas ele tem uma força absurda como sempre teve desde Dragon Ball. Imagine ainda que depois do término do Z que ele já sabia virar Super Saiyajin 3. Mais pra frente a gente vê que o Vegeta, a Bulma decidem ir pro reino demoníaco. Quando chega lá, eles conseguem, na verdade, a Bulma e o Vegeta uma carona de um funcionário do rei, o pai da Pans. Só que no meio tempo a gente vai vendo que uma tal de Aniso também, que é uma da mesma raça do Supremo Senhor Kaiô, ela que está por trás de tudo dos bastidores, ela que quer ser a nova rainha do mundo demoníaco. E com isso, o que ela decide fazer, pessoal? Lembra quando que o Majin Buu enfrentou o Vegeta e o Vegeta se sacrificou e ele se explodiu em várias partículas, ficando aqueles negocinho rosa? A Aniso foi para lá, pegou uma das partículas, que eu diria, né, um dos pedaços do Majin Buu, e a gente descobre que o BBD, na verdade, era uma mentira. O BBD não foi quem criou o Majin Buu, foi uma tal de Marba, uma bruxa lá, Marba, acho que é Marla, que criou o Majin Buu, pessoal, com um caldeirão lá. E aí, o que ela decide fazer? Ela pega, lembra aqueles Saibamans, que é aqueles bichinhos verdes que o Vegeta e o Nappa enfrentaram os Guerreiros Z na saga dos Saiyajins? Pois é, ela decide usar uma daquelas e uma essência do Majin Buu. Só que quando que sai a primeira versão, sai uma versão mais fraca, menos poderosa, só que mais inteligente. E aí ele enfrenta o Tamagami, toma o maior couro, o terceiro Tamagami, toma o maior couro, e com isso a Marla e a Aniso decidem usar o resto da essência do Majin Buu para criar o mais poderoso, que se transforma no tal do Majin Du, pessoal. Olha os nomes, Majin Ku, Majin Du. Imagina que não foi zoado na internet. E aí o Majin Du, ele é mais poderoso, só que ele é glutão, ele quer chocolate para ele poder lutar, essas coisas igual Dragon Ball Z. E aí ele enfrenta finalmente o Tamagami, consegue pegar a esfera do dragão, então fica uma pro Goku, uma para Aniso, falta a segunda esfera do dragão, que quando o Vegeta chega para lá, eles são obrigados a dar uma carona pro Goku e os amigos dele, porque a nave deles tinha sido destruída. E aí no meio tempo eles encontram um tal do Neva, pessoal, que foi quem conseguiu regenerar as esferas do dragão da Terra e fazer esse desejo deles se tornarem crianças. E ele fala que ele vai precisar deles porque só ele sabe falar Namekuseidin para chamar o Shenlong e transformá-lo de volta. E aí, quando que o Vegeta vai enfrentar finalmente o segundo Tamagami, ele começa a lutar pra caramba. Quando o Tamagami tá para ser derrotada, o Neva não é besta nem nada. Ele desperta um poder mais poderoso no Tamagami. Com isso ele começa a lutar muito mais e começa a ser muito mais poderoso que o normal. Com isso, Vegeta finalmente revela a transformação secreta que ele estava trabalhando, que era o Super Saiyajin 3, pessoal. Que a gente sempre quis ver o Vegeta Super Saiyajin 3. Ele se transforma, dá maior couro no Tamagami e finalmente consegue a esfera. E aí a gente já sabe que o Glório está de acordo com o Aniso, que quando chegar no primeiro mundo,
o Glório vai trair o Goku e o Vegeta, e aí finalmente ela vai conseguir se transformar na nova rainha do mundo dos demônios. Só que o grande problema é que existe uma lenda no mundo dos reinos dos demônios, que até o Dabura tentou roubar um olho demoníaco que dava uns poderes ilimitados, pessoal. E aí, só que o grande problema é que o cara que roubou o olho do Dabura, ele perdeu o olho. E aí quem encontrou foi aquele funcionário do rei, aquele cara que trabalha para ele, que era mal bobão. Ele colocou o olho dele num cinto. E olha que idiota, quando que ele vai pro primeiro mundo e o Goku e Vegeta lá lutam contra o exército lá do Rei Goma, ele entrega o olho demoníaco, que ele nem imaginava, porque ele é tonto pra caramba, pra uma menina lá em troca de um chapéu. E aí você vai vendo, e aí o Rei Goma finalmente consegue o olho demoníaco. E aí quando que o Majin Buu tá lutando contra o Goku, na maior luta intensa, a gente vê que uma energia poderosa começa a estourar e a gente vê que o Rei Goma se transforma no estilo Ozaru, gigantesco, e começa a dar o maior couro no Goku, no Vegeta, no Piccolo. Ah, desculpa, o Piccolo foi junto. Veio o Piccolo, Vegeta e a Bulma. E aí o Piccolo começa a lutar contra o Rei Goma, só que o Rei Goma, ele tem um poder regenerativo igual do Majin Buu. Quanto mais você bate nele, mais poderoso ele fica e mais resistente. E com isso, eles lutam todos juntos. A gente vai vendo que o Goku e o Vegeta vão lutando com todas as forças, até o Goku Super Saiyajin é derrotado facilmente. Só que quando que o Goku tá caído no chão sem forças, o Niva faz aquele poder nele, e a gente vê que ele se transforma finalmente no Super Saiyajin 4. Sim, lembra? No GT que falaram que era filler, que não era canônico? Sim, se tornou canônico o Super Saiyajin 4. E aí ele vira Super Saiyajin 4 e começa a dar um maior couro no Rei Goma. Só que o grande problema é que eu falei, ele vai se tornando cada vez mais poderoso e nem com o Goku Super Saiyajin 4 ele consegue derrotá-lo. Só que aí a Arizo se aproveita, pega as esferas do dragão que estavam com o Glório, impede pro Glório fazer o desejo, já que ele prendeu a língua de Namekusei-jin, para ele conseguir fazer o desejo e transformá-la na nova rainha. Só que o Glório, como ele se afeiçoou ao Goku, Piccolo, Vegeta, Bulma e os outros, ele decide não traí-los, ele decide fazer com que eles voltem à forma original. Com isso, o Vegeta se acha o maioral, se transforma em Super Saiyajin 3, finalmente agora dessa forma adulta, e vai enfrentar o Rei Goma. Só que aí ele não consegue derrotá-lo, porque eu já falei que ele tem uma regeneração, força ilimitada. E com isso, o Goku fala, como que a gente vai pedir o Vegeta? Até que a gente vê uma das coisas mais engraçadas, que a Bulma falando que se o Vegeta não descer agora, ela nunca mais vai tomar banho com ele. Aí o Vegeta vai e desce, o Goku finalmente vira Super Saiyajin 4 adulto, vai lá e enfrenta o Rei Goma, até que a gente descobre que a Arizo vira pro lado deles, já que ela quer derrotar o Rei Goma, e descobre que tem que dar 3 ataques na nuca para o olho demoníaco sair do Rei Goma. Com isso o Goku tem um plano. Quando que o Rei Goma cair, com ele transformado em Super Saiyajin 4, ele derrotar o Rei Goma, o Piccolo vai surgir e vai dar 3 ataques nele na nuca e eles vão derrotá-lo. Só que as coisas não são bem assim. O Goku começa a lutar pra caramba, começa a bater demais nele. E aí o Goku, como sempre, decide usar o Kamehameha aumentado ao máximo, consegue fazer um buracão, que nem ele fez no Majin Buu. E aí quando ele faz aquele buracão no Rei Goma, o que acontece, pessoal? Ele começa a regenerar. E aí o Piccolo aproveita o momento e vai tentar dar os 3 ataques. Só que quando ele vai dar o terceiro, ele é interrompido. E aí a gente consegue ver o que, pessoal? A gente vê que o Rei Goma começa a se regenerar e começa a ficar emputecido. Ele fica tão bravo que ele começa a ficar cada vez mais poderoso e vai tentar explodir tudo. Só que nesse meio tempo, olha que coisa ridícula. A gente vê que o Majin Buu, sim, aquele bobão fraquinho, só que inteligente, ele pega o livro que estava do mundo demoníaco, dá 3 ataques na nuca, consegue derrotar o Rei Goma dessa forma ridícula. E aí o Glório vai, pisa no olho demoníaco, decidem prender o Dejezu com o Rei Goma juntos, os dois aprisionados juntos naquele estilo Mafuba que coloca num pote e tranca.
E aí a gente vai vendo que tá na hora do Goku e o Vegeta ir embora. Só que o grande problema é quem será o novo rei do mundo dos demônios. E com isso, o Majin Buu decide ser o novo rei do mundo dos demônios. Ele transforma um monte de gente de ministro lá, até que o Goku e o Vegeta decidem voltar para a Terra. Só que o grande problema é que o Goku quer aqueles insetos revividos. Quando ele vai lá, ele chega na loja, a Bulma e a Pan mexem num negócio de um pote, eles descobrem que tinham mais 2 olhos demoníacos e termina dessa forma. Pessoal, agora eu vou ser bem sincero, eu sou muito fã de Dragon Ball, eu já assisti todos os Dragon Ball, vamos para o que eu gostei e o que eu não gostei. Pessoal, Dragon Ball Daima pode ter sido a última obra de Akira Toriyama, mas eu acredito que a Toei colocou o dedo nela depois da morte do mestre. Por quê? Tem muita coisa lá que não é do estilo do mestre Toriyama. Ele não ia precisar lacrar de gênero não binário nas raças do Supremo Senhor Kaiô, que foi uma coisa patética e virou meme em todos os lugares. Outra lógica, o Goku não usou teletransporte em nenhum momento, pessoal. A técnica que ele mais usava, desde a saga do Cell, ele não usou em nenhum momento. Parece que ele teve amnésia e não usou. Outro furo, da onde que o Goku recuperou o rabo dele quando ele se transformou em Super Saiyajin 4, pessoal? Se ele tinha perdido o rabo dele desde quando o Kami-sama arrancou ele em Dragon Ball. Vamos para outro furo. A pistola a laser fere Vegeta, Goku, Piccolo. Vocês estão de zoeira com a minha cara, né? Uma pistola laser ferir eles, meu, que eles têm força suprema. Quer outro furo? Goku e Vegeta com medo de um Kraken. O que é um Kraken comparado ao poder de Goku e Vegeta? Tudo bem que é um ser mitológico lá, criado pelo Hades. Tudo bem, pessoal, mas não tem lógica. Outra coisa ridícula em Dragon Ball Daima, como que Anizo foi até onde o Majin Buu se explodiu e conseguiu recuperar uma das essências, alguma das partículas dele. Como que ela conseguiu pegar essa amostra se o Piccolo estava na proximidade? Como ele não ia sentir o ki dela? Como o Majin Buu não ia reparar, já que ele fala no final do Z que ele sabe todas as partes dele onde estão? Então a gente vai vendo várias coisas que pegaram e destruíram. Pessoal, eu tô revoltado, porque sinceramente, eu achei Dragon Ball Daima muito fraco. Vou te falar o que eu gostei e o que eu não gostei, tá? Mas é um puro fanservice. O que é puro fanservice? Criaram para os fãs, só para você falar, nossa, que legal. O Vegeta Super Saiyajin 3, com certeza, que era uma das coisas mais esperadas. E o Goku Super Saiyajin 4 se tornar canônico. Só que aí tem uma grande lambança também. No filme do Bills, o Goku só vira Super Saiyajin 3. Ele fala que era a última transformação dele e depois ele vira o Deus Super Saiyajin. Então assim, todas as coisas que a gente gostava de Dragon Ball parece que foram jogadas aí só para ganhar dinheiro em cima. É o que eu acho, tá, pessoal? Então, devido a esses motivos, pessoal, Dragon Ball Daima é goste ou não goste, ame ou odeie. Eu dou nota 3, pessoal. Do nota 3 para Dragon Ball Daima. E aí, vocês concordam ou não com o Rafa? Espero que vocês tenham gostado da análise. Desculpa o desabafo aí, pessoal, mas é muita coisa ridícula que eu vi no Dragon Ball Daima. Se você gostou, curta @concorda com o Rafa no Facebook. Muito obrigado a todos. Novos inscritos, sejam bem-vindos. Inscritos recorrentes, continuem firme. Muito obrigado e descanse em paz, mestre Akira Toriyama.